Ele possui licenciatura em Agricultura pela Universidade de São Paulo e é analista econômico do Departamento de Pesquisa e Análise Setorial da Rabobank desde abril de 2011. O foco de Jefferson Carvalho é o setor de insumos agrícolas. Antes de ingressar no Rabobank, ele trabalhou com proteção de cultivos e com a indústria de sementes. Nos falará sobre encontrar soluções sustentáveis de armazenamento, a economia vermelha. Bom dia a todos. Como fui apresentado, trabalho no Rabobank. Na verdade, sou analista bem focado em insumos, cubro a área de fertilizantes, defensivos e sementes. Mas a gente está fazendo um estudo sobre armazenagens, problemas de armazenagem e logística no Brasil. Achei legal dividir com vocês, acho que é um tema que cabe bem na discussão de vocês, mas por final vocês vão ver esse link, é bem forte. Fiquei aqui com a última apresentação do último segmento, né? Me botaram uma pressão grande falando, olha lá, é a última, grande finale, não vai decepcionar. Na verdade, eu acho que é muito mais parecido com aquele último corredor da Fórmula 1. Apesar dele achar que o que ele está fazendo é importante pra caramba, quase ninguém presta atenção. Mas vou tentar fazer o melhor aqui, espero que vocês gostem. Bom, começando, como analista de insumos, eu acho esse gráfico bastante interessante. Aqui, somente de soja no Brasil, tem o crescimento em área plantada, aqui, e aqui o total produzido. Acho que cabe bem com o tema, estamos falando de inovação, sem dúvida nenhuma, isso aqui vem da grande inovação que aconteceu. Aqui o gráfico vai desde 90, mas se a gente for mais para trás, esse ganho em percentual que a gente tem é ainda maior. Então, em área, nesses últimos 24, 25 anos, nós tivemos um aumento de 68% na área plantada, só que o volume produzido cresceu 460%. Ótimo. Você deve estar pensando, então, pô, Jefferson, maravilha, então o Brasil está no caminho certo, é o exemplo a ser seguido. A gente viu a palestra de Moçambique ontem. Acho que se a gente pensa em termos de produtividade, adoção tecnológica, sim, temos muito a ensinar. Só que quando a gente vai para a infraestrutura e outros quesitos, a gente não se orgulha tanto assim. Mostra que o caminho certo não foi seguido em todos os segmentos. Então, as barras cinzas representam esse aumento da produção, que eu acabei de mostrar para vocês, e em azul, a capacidade de armazenagem, né? Quando a gente faz um ratio disso, a gente vê que ela caiu bastante. Na verdade, ela vem quase flat aqui, mas ela caiu bastante nos últimos anos. Essa linha cinza aqui é o mínimo recomendado pela FAO, para ter algo sustentável economicamente em termos de armazenagem, e você vê que o Brasil está bem abaixo disso, né? Olhando esse número simples assim, é difícil traduzir qual é o impacto. Então, eu trouxe alguns outros números para vocês, que acho que fica mais claro. Aqui em cima a gente tem o calendário de colheita de soja no Mato Grosso, né? A gente vê que é bem concentrado, como em qualquer país. Aqui nesse caso é fevereiro e março, chega aqui em março ele está quase 100% colhido. Aqui o calendário de safrinha, também uma concentração enorme. E o efeito que a falta de armazenagem tem fica bem explícito aqui, que é o preço de frete de Rondonópolis, no Mato Grosso, até o Porto de Santos. A falta de armazenagem faz com que os produtores tenham que colher e vender praticamente ao mesmo tempo. Como a armazenagem é insuficiente, isso acontece. A demanda por caminhões estoura, explode, e o preço de frete inevitavelmente estoura e explode. É o que acontece aqui. O preço de frete realmente ele sobe aqui a 20% acima da média nesse período de março. Tem esse mesmo efeito aqui na safrinha, né? Um pouco menor, mas tem esse efeito também. Olhando isso sobre uma outra perspectiva, o que acontece, focando só em soja aqui, tá? Quando a gente olha o basis entre o preço da soja em Chicago e o preço da soja em Sorriso, o desconto é enorme. E ele fica bastante explícito aqui no período da colheita, no período da safra, porque o frete é uma componente muito grande desse desconto.
Então, nesse período, o produtor brasileiro, na média, recebe 25% menos do que o preço na tela em Chicago. É claro que sempre vai haver um desconto pela distância. A gente está falando de uma região em que tem 2.000 quilômetros até o porto, né? Sempre vai haver um desconto. Ninguém está esperando que o preço seja igual ao de Chicago. Mas a gente vê que esse efeito em momentos fora da safra é bem menor, né? Mas o efeito que o frete tem aqui é bastante pesado. Isso por si só, quando a gente põe aqui, é mais ou menos parecido com outro gráfico, esse é o efeito essa é a exportação de soja pelo Mato Grosso e esse é o desconto que existe no preço de soja no Mato Grosso. E lembrando que isso aqui é uma média, tá, pessoal? Tem momentos e tem regiões que esse desconto chega a 32%, 35%. É bastante. Quando a gente pensa em todo o volume que é produzido de soja no Brasil, são alguns bilhões de dólares de prejuízo para o setor, né? Avançando, peguei essa foto bastante bonita, por sinal, até eu usaria aqui como meu desktop, só que, na verdade, é uma foto bastante triste. Essa foto é da armazenagem sendo feita fora do silo, um problema que foi bastante comum na safra passada. O que aconteceu é que, quando veio a colheita, os silos todos já estavam cheios, o pessoal começou a correr atrás de silo bag, funcionou até um período, só que acabou o silo bag também, e parte da produção foi deixada a céu aberto. Foi colhida e deixada a céu aberto. A demanda por caminhão estava enorme, não tinha caminhão, e assim aconteceu. Esse é um dos motivos que também promove mais perdas, e aqui a gente está falando de perda física de soja no Brasil. A ProSoja fez um estudo, junto com a Universidade de Illinois, que eu achei bastante interessante, em que eles apontam as perdas na cadeia. Aqui não é só por conta de armazenagem, não, mas da colheita até o final da cadeia, quanto da soja brasileira perdida. E esse foi o número que eles chegaram. Cerca de 10% a 12% da soja brasileira é perdida, uma grande parte na armazenagem, por questões de armazenagem, e o volume que se chega é em torno de 10,2 milhões de toneladas. Aí o Luiz, do CSR do banco, me ajudou com algumas contas, e a gente chegou a esses números, né? Se a gente transforma isso com uma produtividade de 3,2 toneladas por hectare, a gente chega em 3,2 milhões de hectares perdidos. Esse é todo o território da Bélgica. Qualquer nutricionista me mataria por fazer uma conta dessa, que é simplesmente uma conta de quantas calorias tem na soja e uma dieta mínima de calorias, quantas pessoas isso alimentaria? Alimentaria o Zidane e todos os outros franceses. A população da França conseguiria ser alimentada com essa soja que é perdida ou com as calorias. Em termos de água, é um número que depende muito do índice que você está usando para litros de água para quilo de soja produzido. Ontem a gente teve aqui um exemplo que o pessoal falou 1 para 1.000. Aqui depende de quanto você usar, 1 para 1.000 ou 1 para 2.000, você chega num número que o tanto de água desperdiçado seria suficiente para abastecer uma cidade de 170 mil a 240 mil pessoas, né? A 340 mil, desculpa, 170 mil a 340 mil, que é o tamanho dessa cidade aqui, que é Jundiaí, a cidade que eu moro. Então, é um desperdício bastante grande. Então, a gente aliou lá em cima um grande déficit no preço recebido pela soja no Brasil, mais um volume impressionante de perdas físicas, né? Então, isso aqui é o dinheiro saindo fora da cadeia brasileira de grãos, né? A estimativa com esse volume perdido é de que depende do preço onde você pega na cadeia, se é no começo, se é no fim, ficaria em torno de 5,5 a 6,5 bilhões de dólares ano. É muito dinheiro. E aí, eu venho ao tema, né? Vocês devem estar se perguntando, e o que tudo isso tem a ver com inovação? Que é o tema
aqui do evento. Bom, quando a gente pensa em inovação, é uma simbiose muito forte que existe aqui entre 3 fatores. Então, as indústrias, as pesquisas, os pesquisadores, a produção de soja em si, e aqui eu representei pelas exportações, mas é a comercialização. Inovação, a produção injeta dinheiro no sistema de novo e o ciclo recomeça, basicamente, essa estrutura. O que acontece é que no Brasil, grande parte disso tem sido perdido ou com gasto de frete ou com perda física de soja mesmo. Então, parte desse dinheiro que era para ser investido aqui tem sumido. Se vocês se lembram, eu falei no slide anterior que cerca de 5,5 a 6,5 bilhões de dólares ano são perdidos, ou pela desvalorização ou pela perda física de soja no Brasil. Se você pega as 15 maiores empresas de defensivo e semente do mundo, o ano passado, para desenvolvimento de produtos no mundo, eles gastaram 6,7 bilhões. Então, quer dizer, todo o dinheiro que foi investido em pesquisa, o Brasil perde praticamente o mesmo volume por ano. É um número bastante triste, na verdade. E aí está o dinheiro desse sistema saindo, quando na verdade era para estar gerando mais inovação, trazendo novos produtos, mantendo esse ritmo de crescimento de produtividade que eu mostrei para vocês lá no primeiro slide. E aí eu mostrei essa apresentação para o pessoal no banco antes de vir. Eles falaram, pô, você não tem nada bom para falar? Sua apresentação é mais triste que o Leonardo DiCaprio morrendo no Titanic. Eu falei, não, tem coisa boa. Acontece que o governo vem sendo pressionado há algum tempo para tentar ajudar trazer uma solução para isso, e realmente agora vem uma notícia muito boa. O governo liberou cerca de 25, ainda não 25, mas vai liberar, anunciou a liberação de 25 bilhões de reais em crédito ao produtor para investimento em armazenagem, estrutura de armazenagem. Isso vai até 2018, cerca de 5 bilhões de reais ano, isso daria mais ou menos uns 11,5 bi de dólares. É um volume bastante expressivo, ajudaria muito o Brasil até a ultrapassar ou se aproximar bastante daquele valor ideal que eu mostrei para vocês, de 120% de capacidade de armazenagem sob produção. Acho bastante legal, não é um projeto vai quem quer, qualquer produtor chega e toma esse dinheiro. O banco, inclusive, repassa, tem uma parceria e repassa essa linha, mas o produtor tem que chegar, apresentar um projeto, mostrar as licenças ambientais desse projeto, não é algo assim ao vento. Tem funcionado muito bem, as linhas têm sido bastante tomadas, o governo até pensou em aumentar nesse primeiro ano. É um crédito bastante barato, a 3,5%, acho um incentivo bastante legal. E pensando no contexto de vocês e de tudo que foi falado, do que eu vi nas outras apresentações, como isso ajuda, como isso melhora a sustentabilidade ou traz isso para o conceito que vocês falaram de Green Economy aqui. Eu acho que cria-se um ambiente muito mais favorável economicamente. Isso é o primeiro passo para que eu abra um pouquinho mais de espaço na cabeça do produtor para que ele pense cada vez mais em sustentabilidade. Então, é difícil você pensar que ele tem que pensar no caminhão de amanhã para ele conseguir escoar a produção que ele está colhendo hoje, às vezes está chovendo, está perdendo produção, e ele parar e pensar naquele dia em sustentabilidade. Então, acho que isso contribui bastante para que cada vez a gente tenha também, além de o bolso um pouquinho mais verde, um mundo um pouquinho mais verde. Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado.